Olá, tudo bem? Estamos novamente com o momento Redescobrindo a sua Bíblia. Nós iniciamos o estudo então a respeito dos evangelhos da Bíblia. Nós já vimos sobre o evangelho de Mateus e hoje estaremos vendo sobre o evangelho de Marcos. Nós temos aqui como palavras-chave no evangelho de Marcos, nós temos Jesus, o servo poderoso de Deus. Por que essa palavra? Por que essas palavras são as palavras-chave? Porque neste evangelho, o evangelho de Marcos, Jesus ele é visto como servo poderoso de Deus. O evangelho de Marcos, ele é o mais curto dos evangelhos e provavelmente o primeiro a ser escrito. Ele mostra o registro vivida, né? A breve, ele é bem breve, bem objetivo. Ele mostra para nós, né? Jesus ensinando, ele mostra para nós Jesus como um servo do Senhor, né? Ele mostra Jesus mais humano, ele é muito objetivo, ele é muito prático e também muito objetivo, né? Ele complementa muito, ele vem complementar muito a questão do Jesus visto como rei no Evangelho de Mateus. Porque no Evangelho de Mateus, Jesus ele é visto como rei. Então aqui ele vem dar uma complementação do que foi mostrado no Evangelho de Mateus, só que muito prático, muito objetivo, e mostrando Jesus sim como um rei, mas como um servo poderoso de Deus, né? O rei, ele mostra um rei que serve ao seu Deus, né? Aqui nós também temos o Evangelho de Marcos mostrando a onipotência de Deus por meio dos milagres de Jesus, confirmando assim que a reivindicação de Jesus como filho de Deus, como servo do Senhor, né? Os romanos, eles eram muito diferentes dos judeus, porque eles eram práticos, eles eram pragmáticos, né? Eles não estavam interessados em belos discursos ou em belas palavras como os gregos eram, como a gente viu no Evangelho de Mateus, né? E eles também não davam tanta importância à genealogia ou às profecias. Eles valorizavam as realizações, os feitos. Eles davam importância aos atos que eram praticados por Jesus, aos milagres que Jesus pregou, né? Que Jesus fez. Então é por isso que esse evangelho, ele é caracterizado pela ação e pela rapidez, né? As narrativas, elas mostram rapidamente um episódio atrás do outro, né? Um acontecimento atrás do outro. E esse evangelho, ele tem como símbolo o boi. Por que o boi? Porque o boi, ele é considerado o ser que serve com a sua força para arar a terra. E ele é oferecido no altar como sacrifício. Então o boi, ele tem aqui como, ele é o símbolo, porque Jesus é considerado servo do Senhor. Então o boi, ele é o que? Ele serve com a sua força. Então ele foi dado como sacrifício. Por isso que tem essa ligação, né, do boi sendo considerado um ser que serve, porque ele servia muito bem, não é mesmo? Nós também vamos ver aqui nesse evangelho de Marcos, nós vamos ver aqui também que o objetivo é mostrar Jesus também como filho de Deus, né? Esse evangelho começa mostrando o princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, né? Já no capítulo 1. Ele dá o testemunho de Jesus sendo o seu filho amado com o batismo, né? Aí ele também mostra os demônios, né? Identificando Jesus como filho de Deus, né? E o último homem a falar neste evangelho é um centurião romano que confessa
aos pés da cruz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então nós temos aqui, em diversos momentos desse evangelho, nós estamos vendo a afirmação de Jesus como Filho de Deus. Assim como no evangelho de Mateus, né, Jesus, ele é o ponto alto deste evangelho. Nos 4 evangelhos, Jesus é o ponto alto, né? É mostrar Jesus sendo servo de Deus, sendo rei, né? Todo o reinado, todos os milagres, tudo aquilo que Jesus fez, você vai encontrar nos 4 evangelhos também. Marcos é o sobrenome de João Marcos, tá? Ele era cooperador dos apóstolos, do apóstolo Pedro. E Pedro, em sua primeira epístola, né, no livro de Pedro, no primeiro livro de Pedro, ele se referiu a Marcos como filho na fé. Olha que legal, gente. Isso tenho certeza que é algo que vocês não conheciam. Marcos, ele é considerado por Pedro, em seu primeiro livro, o filho na fé. Embora ele não fosse um seguidor de Jesus, não tivesse sido um seguidor, tivesse sido um seguidor de Jesus durante todo o ministério terreno, né? Mas, olha só, ele foi, todas as afirmações sobre a obra de Jesus, sobre a vida de Jesus nesse evangelho, se deu muito através de Pedro, através de tudo que Pedro viveu com Jesus, de tudo que Pedro passou, né? Então você vê assim, é algo assim muito particular, né? Aqui nesse evangelho de Marcos tem muito particularidade de Pedro em tudo que Marcos escreveu, né? Os 12 últimos versículos do evangelho de Marcos não constam nos 2 mais importantes manuscritos antigos, mas foram aceitos pela igreja primitiva como parte genuína deste evangelho. Olha que interessante, né? Aqui nós vemos Jesus sendo apresentado como servo, nós vemos a oposição dos religiosos, né, em relação a Jesus, a instrução de como servir, nós temos a rejeição, Jesus foi rejeitado como servo do Senhor, né? E temos também a ressurreição de Jesus. Então, é um evangelho riquíssimo, porém curto, mas muito objetivo, né? É um evangelho que vai nos dar a noção clara, uma clareza bem forte do que é servir a Deus, porque aqui nós temos a figura de Jesus como servo do Senhor. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais, que tenha dado a você um estímulo a você ler o Evangelho de Marcos, ok? Por hoje é só. Nós vamos voltar com mais um momento redescobrindo a sua Bíblia no próximo vídeo com o Evangelho de Lucas. Porém, eu quero convidar você a entrar no meu canal, Pastora Soraya Eleutério, a se inscrever, a deixar o seu comentário. Eu vou estar sorteando este livro para vocês, Redescobrindo Sua Bíblia. Não perca a chance de você participar. Então entra no meu canal, primeiro se inscreve e depois deixa o seu comentário. Um grande beijo e até o próximo vídeo.